Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, âncora aqui do Naturalizar Podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa que tem influência na minha vida, que vocês vão conhecer e pode ser que influencie muito vocês também, porque ela trata sobre uma profissão que está em alta agora no momento, que muita gente talvez não, né, antigamente talvez não viria como uma profissão e hoje é extremamente reconhecido, porque ela trata da beleza dos olhos. Tudo bem, Tami? Oi, meu bem, tudo ótimo, Gabi. Ai, tô muito feliz de estar aqui, nossa... É uma honra pra mim estar aqui, estar com você e poder acompanhar e ver seu crescimento é muito bom, muito bom. E vamos falar do que é bom, né, gente? Vamos sim. Então, pra quem não sabe, a Tami, ela foi minha professora de cílios. E ela é uma lash designer incrível. A gente vai deixar depois seu Instagram pro pessoal ver um pouquinho como que funciona o seu trabalho. E eu queria pedir pra você se apresentar um pouco e falar quem é a Tami. Bom, vamos lá. O meu nome é Tamires Carvalho, né? Eu tenho 30 anos, com carinha de 15. É bem isso que todo mundo fala. Nossa, mas você é tão nova. Eu falo, não, gente, eu tenho 30, mas tudo bem. Sou lash designer, né? Ou extensionista de cílios, que às vezes as pessoas falam... o que é lash design? Eu não sei o que é isso, que nome diferente. E aí, a gente fala extensionista de cílios. Há 2 anos e pouquinho... né, que eu tô nessa área, e é isso, ministro cursos, faço mentoria, faço atendimento também, né, de todas as técnicas aí do mercado, e é isso. Sou casada, graças a Deus, Deus fez um milagre. Sou casada, ainda não tenho babies, mas estamos no planejamento, quem sabe, né, o ano que vem, e é isso, essa sou eu. Que legal. A Tami é um amorzinho, gente. Ela teve muita paciência comigo. Ai, meu Deus. Tem que ter, né, gente? Tem que ter. E, assim, os cílios, ele vem tendo uma valorização, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, você faz cílios, meu. Então, tinha um certo preconceito, né? Assim como a sobrancelha também. Tem um certo preconceito. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Dá pra viver de cílios? Mulher, dá...
e dá real. Não é só viver do sentido sobreviver. É viver de viver mesmo. Você consegue, através dos cílios, viver, fazer muitas coisas que eu mesmo falo particularmente, coisas que eu achei que jamais estaria ao meu alcance, né? E com os cílios eu pude realizar, eu pude alcançar, eu pude investir, eu pude fazer muitas coisas. Então, não é só viver no sentido de, eu vou viver. Não, é viver mesmo. E não no sentido de sobreviver, não é uma sobrevivência. Eu vou fazer aqui pra subir, pra vir um dinheirinho ou uma renda extra. Muita gente começa com a renda extra, né? Então, eu tenho meu trabalho, CLT, e aí depois eu vou fazendo uns cílios, uma sobrancelha, uma coisinha aqui, outra ali, pra fazer um dinheirinho. Mas não, hoje, há 2 anos, né, eu vivo dos cílios e vivo com muito orgulho e dá pra ver muito bem. Obrigada. Que eu falo pro pessoal, gente, dá... Porque assim, se você for fazer uma continha básica, muito básica, eu falo assim, no âmbito de, por exemplo, manutenção, né, nem aplicação. Vou fazer manutenção. Então, se eu faço 2 manutenções no dia, cobrando o valor, R$70, que é um valor baixo. Se eu faço no dia 2 manutenções, R$140. Eu trabalhando CLT, nunca que eu vou fazer esse valor em um dia. Então, se você for fazer as contas lá, 30 dias trabalhados, meu salário é de R$1.200, R$1.300. Por dia são R$40, R$45, eu tô chutando alto, né? E aí você trabalha 8 horas por dia, trabalha 30 dias para poder receber no final do mês ou a cada 15 dias. E com cílios, não. Com cílios você trabalha 2 horas e meia, faz o seu dinheiro. Então, eu coloco uma cliente de manhã e uma tarde. E aí... 70, 140, 5 da tarde eu tô livre, vou pra minha casa, fico com meu esposo, faço o que eu quero. Então, uma liberdade, né? Tanto de tempo, quanto financeira, quanto tudo. E os cílios veio num boom muito grande, né? De 2020 pra cá. Então, a questão de uso de máscara. Então, a única coisa que se aparecia era os cílios, a sobrancelha. Então, era a única coisa que você mostrava. E, né, não dava pra usar muita maquiagem, então os cílios veio e deixou aquela mulher maravilhosa, linda. E é uma salvação, né? Porque você fica lá meia hora passando um rímel. Nossa, gente, facilita a vida. Borra. Fica parecendo um panda fica quando toma um banho. Os cílios não, né? Não, com cílios não tem esse problema, graças a Deus. É uma facilitadora, eu falo. É uma praticidade muito boa. E falando nisso também, já vamos emendar por quais são os benefícios, né, da extensão de cílios. E se tem algum malefício. Benefício, eu acredito todos. Porque só você ter a questão da praticidade, né? Tipo, tem mulheres que tem que acordar 40 minutos antes do horário pra poder se maquiar, se arrumar, se produzir pra poder ir trabalhar. E com cílios, não. Com cílios, você tá com cílios, colocou um batonzinho, passa um BB cream ali só pra dar uma corzinha no rosto e vai, entende? Então, assim, ou então, surgiu uma baladinha no meio do dia e, tipo, eu tenho que ir rápido, então à noite eu só vou chegar em casa, tomo um banho, dou uma penteadinha nos meus cílios, passo um batom vermelho e tchau. Então, a praticidade eu acho que é o melhor benefício que tem, né? E malefícios depende muito da profissional, depende da técnica, porque eu falo assim, pode até as lestes aí acharem ruim, algumas, né, que meio que tufeiras, digamos assim, tufos. Né? As tufeiras podem achar ruim, mas tufo não é algo bom. Danifica o fio natural, então, quando for fazer, procurar uma profissional boa para fazer, procurar referência, indicação, sabe? Verificar se ela utiliza, faz isolamento, se trabalha com as 2 mãos, porque agora tá dando um boom também de fazer os cílios com uma mão só. Então, aí... Onde está o isolamento, né? Porque os nossos cílios, eles vão crescendo todos em fases diferentes. Então, às vezes tá uma fase pequenininho, médio, grande, já tá a fase de queda. Então, se você não tem o isolamento, você acaba atrapalhando todo esse ciclo e aí danificando os cílios natural. Então, às vezes eu vejo esses dias mesmo, eu tive um caso a menina fez, acho que, cílios em tela. E é como se fosse um cílios postiço, só que todo colado e sem isolamento, sem nada. Gente, mas me deu um trabalho para remover aquilo.
E aí eu falei pra ela, mas como que você fez? Ah, a menina faz com uma mão só. Eu falei, como assim? Ela onde pega está e o vai. isolamento, né? E aí eu falei pra ela, e aí eu fui removendo bem aos pouquinhos, pra não puxar o fio natural dela, mas mesmo assim, acabou puxando uns outros, então causando falha, né? E aí eu falo, é ruim porque você acaba dando tiro no próprio pé. Porque você vai fazer uma técnica errada, sem isolamento, e aí vai danificar o fio natural da cliente, e aí, consequentemente, vai chegar uma hora que aquela cliente não tem mais cílios para você trabalhar. E aí? Aí ela não vai mais colocar, ou então, tem que dar uma pausa aí para os cílios respirar. Mas, gente, cílios não tem sistema respiratório, ele não precisa respirar, tá? Ele não tem nariz, então tá tudo ok. Você fazendo de forma correta, você pode fazer a vida toda. Então, vai fazendo as manutenções no período correto, então de 15 a 20 dias. Que aí não adianta também a pessoa querer fazer cílios uma vez por mês, vai todo ir pra ponta, acaba dando um peso no fio natural e danifica também, né? E aí a pessoa vai fazendo de forma incorreta, chega um momento que não tem mais cliente para trabalhar, porque você danificou o fio natural da sua cliente e ela vai ter que ficar um período sem utilizar os cílios para poder voltar de novo naquele ciclo saudável. Então, é se atentar e verificar, né? Tem que ver uma profissional boa, capacitada, verificar a referência, não é só foto instagramável, né, que a gente fala, não, fui lá no Instagram e vi uma foto legal. Não, verificar com quem já fez com ela. E aí, você está fazendo há quanto tempo? Já tem 1 ano, 2 anos? E aí, como que tá o seu natural? Eu tirei, tá super tranquilo, tá saudável, tá numa boa, então sempre verificar. Verificando e fazendo da forma correta não tem malefício nenhum. Olha que maravilha, gente. Inclusive, a Pode Tami faz. Tá, gente? Sem problema. E também tem uma doença que às vezes acontece, né? Mas também por não fazer da forma correta, por não ter higiene. Isso. E aí acontece, como que se chama a doença e como que a gente pode cuidar dela? Uma blefarite, né? E aí a blefarite, o que acontece? A maioria das vezes é por conta da má higienização. Porque o que acontece? A cliente vai lá, faz a extensão de cílios e acha que, não vou lavar porque senão vai cair. E não é bem assim, né? A gente precisa higienizar os cílios como a gente higieniza o nosso rosto, tudo mais. Então, algumas lashes, né, falam que não podem molhar durante 24 horas por conta da cola. Realmente, né, mas o tempo de curagem da cola geralmente é de 3 a 4 horas. Mas a gente fala 24 horas porque senão a cliente sai do estúdio, já vai tomar banho, vai na piscina, vai pra sauna e faz um monte de coisa que a gente sabe que acaba atrapalhando a durabilidade. Então, a gente sempre fala para cliente passar esse período de 24 horas sem molhar e depois ela pode higienizar normalmente. Então, pegou lá o shampoozinho Johnson, vai fazer a higienização pelo menos 1 vez a 2 vezes por dia. Então, fez a escovação bonitinho e é super prático. Então, não tenham medo de, vai cair tudo. Óbvio que você não vai colocar uma água quente nos cílios, que também acaba interferindo na durabilidade. Então, vai tomar banho, toma banho, tal. Na hora de higienizar os cílios, vai na pia mesmo, higieniza com água mais morna para fria, e aí consegue fazer tranquilo. Mas precisa fazer essa higienização, porque senão dá a blefarite. E aí, tendo a blefarite, tem que fazer a remoção, e aí tratar com a higienização. E também tem a causa da imunidade. Se a imunidade da cliente estiver muito baixa, pode ocasionar também. Então, às vezes, o pessoal fala, eu não faço extensão de cílios porque eu tenho alergia. E assim, não é alergia. Porque o pessoal fala, eu fiz e ficou vermelho, meu olho ficou vermelho, tudo vermelho. Não, gente. Então, o que pode ocasionar essa vermelhidão nos cílios é o gás da cola, que a gente fala, né? Às vezes tem cliente que chega assim, caiu a cola no meu olho ficou vermelho. Eu falo, gata, não caiu a cola no seu olho, que se cair você vai ficar cega. Não é só vermelho não, tá? Não é só vermelho, você vai ficar cega. Então, assim, o gás da cola, né? Porque o cianocrilaco, que é a composição química da cola, ele é ativado pela umidade. Então, se durante o procedimento a cliente abrir os olhos,
como o olho é úmido, ele acaba puxando esse gás pra dentro e aí ocasiona essa vermelhidão, às vezes fica um pouquinho dolorido. Então é por isso que a gente sempre fala pra cliente, olhinho fechado, tira esse tempinho pra você dormir, não mexe no celular, pelo amor de Deus, não precisa, né? E tentar, mas é porque assim, hoje em dia é difícil a pessoa ficar 2 horas, assim, desligada, né? Tipo, sem o celular, sem... E aí, às vezes, a cliente tá lá deitadinha e parece que justo naquela hora começa a tocar marido ligando, filho chorando e tudo mais. E aí, a gente sempre fala, olha, fica quietinha, fecha o olhinho, porque senão vai acabar ocasionando essa irritabilidade. Mas não é uma alergia, porque quando é uma alergia, aí já causa inchaço na pálpebra, já é uma coisa bem mais feia. E aí, geralmente, o pessoal... como que eu vou saber se eu tenho alergia ou não? A grande maioria das pessoas que têm alergia são pessoas que têm alergia a esmalte. Então, eu tenho alergia a esmalte. Posso fazer? Aí você vai fazer um teste de sensibilidade para verificar se você tem alergia possivelmente a cola ou adesivo ou não. Entendi. Então, sempre é tomar muito cuidado, né? Sim, pesquisar muito com quem você vai fazer, né? E cuidar porque às vezes o pessoal fala assim, eu fiz a extensão de cílios, não durou 1 semana. Tá, mas e aí? O que você fez no pós? Eu costumo dizer que é 50% a leste e 50% a cliente. Então, se a cliente não tiver o cuidado, não vai adiantar muita coisa. Então, assim, precisa cuidar, não dormir de bruço, não dormir com a cara enfiada no travesseiro, você vai acordar, né? Vai estar cílios no travesseiro. Não coçar, porque às vezes dá aquela coceirinha gostosinha, mas não coçar, esfregar muito os olhos. Na hora de higienizar, tomar cuidado, higienizar com água fria. Então, tem diversos cuidados que você tem que ter para ter uma durabilidade. Sim. Sim. E como que você se descobriu nessa área dos cílios? Ai, gente. Conta aí como que foi e que aconteceu tudo isso. É uma história muito longa, tá? Eu vou contar bem no comecinho. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu tinha 14 anos, eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhava na Praça Lauro Gomes. Trabalhava lá vendedora, vendia relógio, arrumava relógio, botava bateria, fazia tudo. Eu era quase uma Severino. Olha, meu avô devia ser seu cliente, porque ele vivia lá com o relógio. Eu era quase uma Severino, fazia de tudo nessa vida. Na loja de quem? Na loja da Selma e do... Ai, como é que ele agora é falecido, que Deus o tenha. Eles eram... É que lá é muito baiano, né? O pessoal é bem baiano. Então, era da Selma e do... Ai, gente, esqueci o nome dele agora. Misericórdia. Da Selma. Da Selma. Então, ela é maravilhosa. E aí, eu menti pra ela. Desculpa, Selma, menti pra você. Eu falei que eu tinha 15 anos, mas eu tinha 14. Tudo bem. Mas é básico. É porque antigamente, pra você conseguir trabalhar, era bem mais fácil. Hoje em dia, não. É indicação, é experiência. Você tem que ter um monte de coisa. E aí, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, fui trabalhando. E aí, meu pai, na época... Meu pai estava doente, por isso que eu fui trabalhar. Ele faleceu de cirrose. Ele faleceu com 39 anos. Nossa, meu muito pai não novo. chegou nem aos 40. E aí, foi por conta da bebida. Ele era alcoólatra. E aí, eu fui trabalhar. Aí, quando eu tinha 15 anos, ele faleceu. E aí, eu tive um primeiro quadro depressivo. E aí, eu fiquei muito mal, fiquei 1 semana em casa, assim, não tomava banho, não fazia nada. E minha mãe desesperada, né, minha mãe era da igreja, vou chamar umas irmãs aqui pra orar por você, que isso daí é capeta. Tira o capeta da menina. É, isso, porque as pessoas não entendem direito o processo depressivo e tudo mais, né? Então, pra elas, tem que expulsar isso daí e já era. E aí, depois me levantei, me reergui. E aí trabalhei, e aí fiz o curso de estética, de formação, sou formada em estética, técnico em estética. E aí trabalhei por 3 anos em uma clínica de fotodepilação, na Adios Pelos, né? Se a Thaís estiver me assistindo, um beijo, tá? Agora ela tá lá na Disney. Assiste a gente aí da Disney. É, isso, assiste a gente da Disney, gata. E trabalhei com ela 3 anos. E aí, em 2015, fui mandada embora.
Nossa, eu lembro dessa cena, assim, minha chefe, a Marlene, ela e eu, nós três chorando, assim, na recepção da clínica. E a Marlene me mandando embora e eu me acabando, tipo, porque eu gostava mesmo daquilo. Eu falei, gente, acho que foi, de todos os empregos que eu tive, CLT, a minha realização foi trabalhar como esteticista nessa clínica. E aí, depois trabalhei em recepção. E assim, fui trabalhando em várias coisas. Quando eu cheguei no call center, gata, foi uma coisa assim, triste. De doido, né? É, isso. É loucura. Mas foi uma reviravolta pra eu chegar lá. E aí, trabalhei em shopping, trabalhei em várias coisas. Quando eu cheguei no call center, miga do céu. Primeiro, eu trabalhei na Unitono. E aí, tive um quadro bem forte, que eu saí de lá desmaiada por 2 vezes, de crise de ansiedade. E aí, isso foi o quê? Eu tinha uns 19, 20 anos já. 22, 23 anos, por aí. E aí, fiquei afastada por 14 dias. Só que, ok, depois me recuperei. Aí, fui mandada embora, claro, né? Óbvio. Você tá doente, eles não vão tratar você. Não. Eles mandam você embora. Sim. E aí, fui mandada embora. E aí, depois, acabei indo parar numa outra empresa de call center também. Falei, mas que danado. Hoje eu entendo que foi todo um processo, né? Que eu tinha que passar por ali até mesmo pra conhecer meu esposo. Porque meu esposo, nessa primeira empresa, ele era meu chefe. Ele vai me matar quando ele vê isso. Ele morre de vergonha quando eu falo isso. Ele morre de vergonha quando eu falo assim, ele era meu chefe. Gente, vocês não têm noção. E aí eu conheci ele lá, e aí depois nós fomos parar na outra empresa também juntos. Só que nós não tínhamos nada, na época eu namorava, ele namorava também. E aí nós fomos parar nessa segunda empresa, e foi quando a gente começou a ter um relacionamento. Então foi tudo moldado para que a gente se encontrasse, né? Mas e aí o que aconteceu? 2020 veio o ano de pandemia. E foi o ano que eu casei. Então, assim, 2020 pra mim foi o ano, assim, de muita coisa. O meu casamento foi cancelado 2 dias antes por conta da pandemia, porque eu casei dia 20 de março de 2020. Meu Deus! Dia 18, nosso querido prefeito fechou toda a cidade. Sim. Então, eu ligando desesperada pra todos os convidados, cancela casamento, cancela vestido, cancela tudo, cancela maquiagem. E chorando, né? Não. O meu marido chorava mais que eu, gente. E eu estressada, nervosa com ele. Para de chorar, e não sei o quê. E foi mas hoje eu entendo que foi melhor assim, né? Porque aí eu consegui fazer a festa mais pra frente. E deu tudo certo, graças a Deus. Você é uma mulher casada. É, isso. Não, mas eu me casei mesmo no dia 20 de março de 2020. Sim. Porque aí, no caso, o meu pastor, ele tinha autorização pra poder assinar o papel. E até eu falo assim, eu brinco, eu falo, gente, eu não tenho a foto do cartório. Porque tava fechado o cartório. Então, eu casei na casa da prima do meu esposo, só eu, meu esposo e o pastor. Assinamos o papel e estamos casados. Depois a gente fez a festa o ano passado, em dezembro. Mas o que importava era isso, né? E olha, pra gente ver, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a nossa boca profetiza, viu? Eu falava assim, eu brincava, falava pra ele assim, porque a gente arrumava muita confusão por causa dos convidados. Eu sou, né? E aí ele queria convidar o mundo inteiro. Só de padrinho de casamento, ele tinha sido padrinho de 10 casamentos. Então, daí, você já vê como ele é conhecido. Meu esposo é quase um vereador. Igual meu pai. É, quase um vereador. Você não passa na rua sem dar uns 5 ois. Isso, gente é bem do isso. céu. Então, no ramo da igreja, ele é muito conhecido. Então, gente do céu. E aí, toda vez era uma confusão por causa da lista de convidados. E aí eu falava, nem que no meu casamento só tenha eu, você e o pastor. E Deus, e acabou. E tá tudo. E foi o que aconteceu. Eu meio que deu uma profetizada. É uma mulher sábia, né, gente? Isso. Como tirar os convidados do casamento? Faça igual a Tami. Assim, tipo, eu, você, Deus e acabou. E tá acabou. Tudo certo. Já dizia Lua Santana. E aí, casamos, 2020, trabalhando na mesma empresa, fomos trabalhar em casa, home office, né? Então, eu falo, gente, minha casa era muito engraçado. Era um computador aqui, ele do lado, e eu aqui, trabalhando na mesma empresa. E aí, ele trabalhava num setor diferente. E até que, em um pleno dia, me deu uma super crise. E assim, mas foi uma crise forte porque eu não falava.
Eu fiquei paralisada. Eu só conseguia chorar e arregalar o olho. E eu com esse olho, essa bitela de olho gigante. E eu arregalava o olho assim pra ele. E ele parado assim, olhando. Ele, que foi? E eu fazia assim, não saía a voz. Eu não conseguia falar uma palavra. E aí ele conhecia minha supervisora. Mandou mensagem pra ela. Falou, a Tamires está passando mal, vou sair com ela. Porque ela tá ruim. Ela acho que deu uma crise de ansiedade, que aconteceu alguma coisa. E aí a gente foi no mercado, né? Porque tava tudo fechado, só o mercado tava aberto, nós fomos pro mercado. Não dava pra ir ao hospital, porque eu tava com muito medo de pegar ir em hospital. A gente ainda tava no começo, a gente não entendia muito bem o que era a Covid. E ele falou, vou te levar pro mercado. Tá, né? E eu lembro que tava um sol, até que a gente começou a andar, assim, no estacionamento do mercado, rodando, assim, porque não ia entrar no mercado. E aí, rodando até que foi voltando minha voz e tal, e aí eu consegui me acalmar. E aí, ele sentou comigo e falou, e aí? Não dá mais pra você ficar assim, não tem condições, né? E aí eu falei, não dá. Eu faço o que da vida? Porque eu sempre trabalhei, então pra mim era muito difícil eu ficar sem trabalhar, sabe? Por mais que ele fosse meu suporte, eu não queria ficar sem trabalhar. E aí ele falou pra mim, não, fica tranquilo porque eu seguro as pontas, se caso preciso for, só que você precisa ver alguma coisa que você goste. E aí eu fiquei, né, uns dias afastada por conta dessa crise. E aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Tami, por que você não faz cílios? Porque ela falava assim, você é do ramo da estética. Eu nunca gostei muito de corporal. Eu falo, gente, minha mão é pequena. Na estética sempre tem essa divisão, né? Corporal ou facial. Sempre tem. Outra, na minha época, 10 anos atrás, que eu me formei em 2012... Então, a gente fazia manual, não era aquela coisa de equipamento como tem hoje, né? Hoje as esteticistas tá maravilhosa, que você liga lá o equipamento, bota os fiozinhos lá na barriga da gata e tá tudo certo. Agora, na minha época, era aqui, ó, amassando mesmo a gordura, aquela coisa de louco. Era toalhinha aqui no ombro, só pingando aqui, ó. E eu falei, não gosto de corporal, não gosto de corporal. Ela falou, mas você gosta de facial? Eu falei, mas eu vou ver de limpeza de pele. Né? Tipo, eu. Tadinha. Aí ela falou assim, não, faz o seguinte, eu faço sobrancelha e você faz cílios. E aí vai atrás de você fazer cílios, lá no comecinho de 2020. Então, assim, não tinha muitas referências, né? Não tinha muita coisa como tem hoje. Não era o boom que é hoje. E não tava muito aberto também por causa da pandemia, não tava né? Muito aberto por conta da pandemia. E aí, isso foi em agosto, comecinho de agosto. Nisso eu comecei... Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu comecei... YouTube sofreu na minha mão, né? Porque eu comecei a vasculhar tudo que eu podia vasculhar. E eu falei, legal. Acho que consigo, né? E aí, fui procurar uma professora. Fiz o curso no estúdio Cílios de Boneca, da Chay. Maravilhoso. Se ela estiver me assistindo, um beijo, né? E aí, ela foi fantástica. E aí, essa minha amiga falou, faz com a Chay, porque ela é muito boa. E aí, ela vai te passar as melhores referências e tudo mais. Cheguei pra lá já com o meu caderninho, né? Só que, tipo, muitas anotações. Ela até brinca, ela fala assim, nossa, eu te dei uma mentoria, porque você já veio sabendo de um monte de coisa. E aí, eu falei, mas pelo menos eu... tô aqui com você e quero saber mais. E aí, fiz o curso, acho que meados do dia 15 de agosto, 14 e 15 de agosto. E nisso eu estava afastada. Tanto é que eu falei pra ela, não vou postar nas redes sociais porque eu tô afastada. Não vai rolar uma justa causa aí, né? Porque tá afastada e tá fazendo curso, tá louca? E aí, eu peguei e fiz o curso. E aí, quando eu voltei para a empresa, eu já solicitei minhas férias em setembro de 2020. E aí, fiz o curso, aí ela falando, olha, eu seguindo as masters lá, as poderosas, e elas falando, olha, vocês têm que treinar, se não tiver treino, você não consegue aperfeiçoar, você não consegue. E eu, meu Deus, tem que treinar, vou treinar onde? Em quem? Aí, eu lembro que eu vi a história da Pink Lash também, e aí ela treinava no marido dela. Eu falei pra ele, amor,
Presta Oi, seu amor. olhinho lindo. E aí ele falou, se você não arrumar ninguém, aí beleza, você pode treinar em mim. E aí eu falei, mas como que eu faço? Eu preciso treinar, preciso, né? E aí minha amiga falou assim, olha, vamos alugar uma sala num salão e vamos começar. E você vai treinando e eu vou fazendo a sobrancelha. Só que ela também fazia cílios, né? E aí eu falei, beleza. Na época era R$600 o aluguel dessa sala, nesse salão. E aí eu falei, tá, beleza, já aluguei o salão. Aí fui comprar poltrona, carrinho, material, fui comprar tudo. E aí o marketplace lá do Facebook foi o que me salvou, gata. Não comprei nada da loja. Me ajudou muito também. Dá uma salvada. Dá. Você pega a segunda mão mesmo. Vai com o que tem. E aí foi o que eu fiz. No dia que eu levei todos os meus materiais, tudo pra essa sala, a minha amiga falou, então, eu não vou ficar mais. Eu falei, ui? Como assim? Como assim, gata? Tenho um aluguel de R$600 pra pagar sozinha. Eu não tô trabalhando. Ela falou, não dá, tal, porque por vários motivos. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E aí, na época, eu conheci a Rafa, que aí eu fiz curso de automaquiagem com ela. Nesse processo aí que eu tava tendo essas crises, meu marido falou assim, acho que você precisa, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Aí eu fui lá fazer o curso de automaquiagem. A Rafa, de 17 anos na época, ela tinha uma menina, só que assim, eu falo uma pequena mulher super poderosa, porque ela é fantástica. E na época ela tava reformando o estúdio. E aí eu falei pra ela, falei pro meu esposo, falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou conversar com ela, pra ela me indicar as clientes dela, pra eu poder treinar. Então ela dá, assim, sabe? Tipo, eu vou te presentear e você vai ganhar uma extensão de cílios. E aí eu faço pra conseguir treinar e ir aperfeiçoando até eu me sentir segura pra eu conseguir cobrar de fato. E aí a Rafa... Aí meu esposo falou, não, vamos lá então. Menina, e o medo? Gente, eu falei, meu Deus do céu, eu faço o quê? E eu assim, embaixo, porque o mercado em cima é o estúdio. E eu assim, pra subir a escada, e não subia, travada, assim, travada. E aquele revestrez na barriga, assim, eu falei, eu vou passar mal. E meu marido sobe, Tamires, é só você perguntar. Eu falava, não, deixa eu ficar aqui, esquece isso. Eu falo com ela pelo WhatsApp. Ele, não, vai lá falar com ela, o não você já tem. E eu falei, é verdade, né? O não eu já tenho, então eu vou lá. Aí subi, eu falei, então, Rafa, eu fiz o curso de extensão de cílios, né? E eu preciso de pessoas pra treinar, mas eu não tenho pessoas. Então, você não quer presentear suas clientes? Ela falou, Tamires, eu vou ser bem sincera pra você. Se eu for presentear todas as minhas clientes, gata, você vai passar mal. Aí eu, ai meu Deus, eu falei, então a gente faz o que? Ela falou, melhor. Quem indicar uma cliente pra mim, pra fazer sobrancelha comigo, ganha os cílios com você. Falei, fechou. Ela, posso já fazer a arte e tal? Falei, pode fazer a arte, bora. Faça tudo. Menina, ela fez a arte. No mesmo dia, meu celular não parava de mensagem. Eu ganhei os cílios. A Rafa me passou no meu, eu ganhei os cílios. Eu falei, Jesus amada. Agora já foi, né? Agora foi. Já foi. Então, ou vai. E aí eu falei, tá, então, aí já tinha fechado o salão lá mesmo com a mulher. E aí eu comecei a atender o pessoal nesse salão. E aí foi indo. E as clientes que iam fazendo, como ainda não é no boom que era, então qualquer aranha que era colocada tava tudo lindo. certo, tava lindo, maravilhoso. Fizeram umas vassourinhas. Isso, tava uns negócios meio assim, tava tudo lindo. E aí elas iam indicando pra outras. Então começou a vir uma galerinha já pagando. E tipo, não sabia nem quanto cobrava. Ou então, eu gostei, então, vou fazer a manutenção, quanto que tá? E eu, meu Deus. Quanto que tá a manutenção? Quanto que tá a manutenção? Eu sou minha própria chefe. Eu falei, meu Deus, vou fazer como? E aí eu, R$50. Eu, meu Deus. Tipo aquela. Eu fui aprendendo no processo, sabe? No caminho. E aí o que aconteceu? A moça do salão que eu trabalhava, isso era já setembro, né? E aí o que eu fiz? Eu pedi as contas da empresa. Que eu vi que começou a dar
um dinheirinho, assim, considerável. Eu falei, bom, vou conseguir. Na época, eu pagava a prestação da minha casa e pagava o aluguel. E aí, o meu esposo sempre falou, olha, se algum momento não der, eu cubro e é isso. Eu falei, então, fechou. E aí, eu consegui fazer esses R$600 do primeiro aluguel sem precisar que ele cobrisse nada. E aí, eu fiquei muito feliz. Eu falei, bom, se eu consigo fazer 600, então... Eu consigo fazer mais. Eu consigo fazer mais. E aí, fui já em busca de modelos um pouco mais estratégicas. Então, tipo, manicure, recepcionista de academia. É um pessoal que já poderia alcançar o meu público-alvo, que seriam as mulheres que já estão ali se cuidando, se embelezando. Então, para elas, os cílios seria um tchan a mais, né? Sim. E aí, fui. E aí, o que aconteceu? A moça que eu trabalhava no salão, ela queria... Porque eu ia, fazia minha modelo e ia embora. E pronto. Não ficava lá no salão, né? E porque eu pagava aluguel. Então, não era uma coisa de, porcentagem, você tem que estar aqui todos os dias. Não era nada muito preso. E aí, ela chegou em mim e falou assim, então, por que você não faz depilação? Você já trabalhou com depilação e tal, faz depilação. E aí, eu fiquei desgostosa. Eu falei, eu quero fazer cílios. Eu vou viver de cílios. Não vou viver de outra coisa. A minha vida inteira, eu nunca fiz o que eu pude fazer. Eu nunca consegui ser dona mesmo do meu tempo, das minhas vontades. E é o que eu quero. Então, eu fiz os cílios para ter essa liberdade. E aí, ela sempre colocando essas coisas, sabe? Faz isso, faz aquilo. Até que um dia ela falou para mim assim... você só vai fazer dinheiro com cílios em dezembro. Chegar em janeiro, não tem ninguém pra fazer cílios. Aquele dia eu respirei assim, sabe? Falei, meu Deus. E aí eu falei pro meu esposo, né? Que ele foi meu suporte em tudo. E tudo eu vomitava pra ele, chorava pra ele, gritava pra ele. E ele, calma, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E assim... E eu hoje vivo de cílios há 2 Deu certo. E não foi só dezembro, e não é só dezembro. De dezembro, óbvio que dezembro a gente fatura bem mais. Só que janeiro, fevereiro, março, abril, também maio, porque as clientes gostam e não vivem sem, e não querem ficar sem, e tem as manutenções, é como fazer unha. Então, é uma necessidade para ela. Então, ela vê a praticidade, ela vê que ela fica bonita, ela se acha maravilhosa, é uma necessidade para ela. Ela não fica sem. Eu falo assim, às vezes tem uma cliente que fala, eu falo, gata, não tem horário. Só se for 7 horas da manhã. Não, 7 horas da manhã eu tô no estúdio. Aí. Eu falo, mas como assim? Ela, calma, eu não vou estar. Eu falo, mas eu. Ela fala, não, eu vou estar. Tipo, eu falo, gente do céu. Teve imprevisto aqui, mas eu vou comprar o remédio do meu filho tal dia, mas eu vou fazer meus cílios. Eu não vou ficar sem meus cílios. Então, até ontem eu atendi uma cliente, ela falou assim, que o chefe dela falou assim, aí não vai fazer a manutenção dos cílios? Aí ela falou assim, eu tô meio sem dinheiro, mas sem meus cílios eu não fico. Passa no crédito, parcela, faz qualquer coisa, mas não fica sem os cílios. Então, assim, você trazer essa transformação, e isso é muito gratificante, e não é só em dezembro, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu falei com a Rafa. Depois desse episódio, fiquei bem desgostosa desse espaço. Sim. E aí, a Rafa falou assim, você tem um monte de cliente que já é daqui do bairro, né? Já é daqui da comunidade, então vem pra cá, atende alguns dias aqui. Aí eu falei, pensando bem, que tal eu pagar um aluguel pra você e aí eu já atendo as clientes aqui? Aí ela falou, boa ideia. Aí ela já tava terminando de reformar. Terminou de reformar, conversei com os pais dela, né? Porque na época ela era menor de idade. Sim. E os pais delas autorizaram. Então, tipo, eles são um canal de bênção pra minha vida, né? Às vezes a gente até foi no workshop no sábado. E eu falei pra ela, publicamente, né? Agradeci a ela, porque por mais que ela seja novinha e tudo mais, ela foi um canal de bênção na minha vida. E se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu sou o que sou hoje, devo muito a ela, né? A Rafa, a mãe dela, o pai dela, a família, abriram portas. E aí eu brinco com ela, né? Eu falo assim, você foi meu primeiro cavalo.
Aí ela, cavalo? Eu falei, nossa, eu falei, cavalo. Você foi meu primeiro cavalo. Porque existem cavalos que passam pela nossa vida, sabe? E aí, se você não aproveitar a oportunidade, aquele cavalo, que ele, se você montar em cima dele e for, ele vai te levar pro próximo nível. E se você não aproveitar, ele passa e vai embora. Então, assim, o meu esposo que me ensinou isso, ele falou assim, a Rafa é um cavalo seu. E eu, cavalo, ela, é um cavalo. Você montou e foi. E ela te levou ao próximo nível, né? E aí, tô lá há 2 anos, né? Sou eternamente grata a ela por tudo. É onde você atende. É onde eu atendo. Isso, sim. é onde eu atendo. E assim, devo muito a ela, porque ela é maravilhosa, ela sempre indica, faz. E aí eu consegui pegar aquele público ali da comunidade, porque eu atendo em uma comunidade. No DR, é a comunidade onde eu nasci, cresci, todo mundo me conhece, mas eu sempre fui muito na minha, sabe? Então, eu comecei a ser mais conhecida através dos cílios. E atendo lá. E aí, depois, veio a Luana, que é outro cavalo. Eu falo pra ela, Lu, você foi meu segundo cavalo. Aí ela, como assim cavalo? Eu sempre conto a história do cavalo, que ela foi uma pessoa que me levou ao próximo nível, que é ministrar curso. A Luana é uma que bênção. Foi outra coisa. A Luana, ela é maravilhosa. Ela é um pedacinho do céu. Eu falo pra ela, dá vontade de botar você num potinho, levar pra casa. O dia que eu não estiver bem, eu abro, ela dá bom dia, eu fecho de novo e fica tudo bem. Porque ela é um anjo. Ela é um ser de luz esplêndido, assim. Eu sou grata a Deus por ter conhecido ela, ter oportunidade de estar com ela lado a lado e conhecer. E eu até brinco com ela, eu falo assim, porque uma semana antes dela entrar em contato comigo, pra eu atender no estúdio dela, eu tinha falado com meu esposo, né? Eu falei, eu queria, sei lá, uma oportunidade de sentar e conversar com a Luana, tomar um café, nem que eu pagasse R$1.000 pra ela. E eu brinco com ela, eu falo, você perdeu R$1.000, gata. E aí eu acabei cobrado R$1.000 do café. Porque eu falo, ela nessa correria que ela tem, a agenda que ela tem, essa demanda toda que ela tem, ela nunca iria parar 10 minutos pra sentar comigo e tomar um café pra eu poder saber mais dela, pra eu poder me conectar com ela, sabe? E aí falei isso pro meu esposo quando foi uma semana depois. Ela sempre comentava, assim, os meus stories, que eu postava as clientes, né? Uhum. E ela falava assim, a minha ética não me deixa trazer você pra cá, eu queria muito que você trabalhasse aqui, mas, né, eu não posso fazer isso com a Rafa e tal. Aí eu falo, gata, fica em paz, uma hora a gente vê alguma coisa. E aí foi quando a Thaís, que trabalhava lá, precisou se mudar pra Carapicuíba, né, e se mudar com o esposo dela. E aí eu peguei, e aí a Luana entrou em contato comigo. Como tinha algumas clientes agendadas, ela falou, Tami, você não quer atender as clientinhas que tá já agendada? As clientinhas, eu acho muito ela fala as clientinhas. Elas, a lindeza, né? Você não quer já atender as clientes e pra elas não ficarem sem, porque às vezes elas já pagaram tal, e aí como a Thaís não vai poder ficar, eu falei, não, eu vou, tudo bem, sem problemas. E aí eu falei pro meu esposo, assim, saltitante, né? Eu vou com a Luana! Eu vou me conectar com a Luana! Que tudo! Porque, gente, conexão é tudo nessa vida. Eu falo assim, você quer chegar em algum lugar, um nível diferente, se conecte a pessoas que estão no nível onde você quer chegar, sabe? Sente em mesas que vão te proporcionar isso. E eu tenho isso muito forte, assim, que nem workshop, palestra, eu sempre procuro me conectar com as pessoas, porque às vezes a oportunidade que você espera tá na mão daquela pessoa e você não sabe, sabe? Então, foi muito incrível. Aí eu falei pra ela, fui conversar com ela. E outra questão, a questão de você estar preparado pra quando aquele cavalo chegar, sabe? No final de 2021... para início de 2022. Sempre em dezembro a gente tem aquela coisa, né? Listinha de metas pro próximo ano. E eu e meu esposo, a gente também faz isso também, né? E aí ele falou, e aí, qual que são suas metas pro próximo ano? Eu, atendimento eu tô ok, né? Tenho uma cartela de clientes boa, mas eu acho que eu poderia ir para um próximo nível, começar a ministrar curso.
Porque eu vejo que as pessoas ensinam muito técnica, e não ensinam outras coisas. Então, tipo, tá, beleza, eu aprendi, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu fiz o curso, mas e aí? Se eu precisar ir atender num salão, como que eu faço? Como que eu vou conversar com a pessoa? Se eu faço porcentagem, se eu faço aluguel? Ou como que eu faço para alugar um espaço? Ou como que eu faço para me divulgar? Como que eu faço para fazer um Instagram profissional? Como que eu faço para me conectar, fidelizar a minha cliente? Minha cliente chega até mim, mas como que eu vou fidelizar ela? Quais as mensagens eu posso mandar para criar um relacionamento? Então, eu falei, falta isso, né? E aí eu falei, vou colocar isso na minha apostila. E aí meu esposo falou assim, então se você quer fazer isso, você quer fazer isso quando? Aí eu, no meio do ano de 2022, julho de 2022. Eu, inocente, né, querida? Julho de 2022. Aí ele falou, tá, legal, mas o que você tá fazendo pra isso? Eu, isso era dezembro, né? Nada. Tô aqui colocando na lista, colocando na lista ainda. Calma, vamos de quê? Como é pro meio do ano que vem? Então dá tempo. Muita pressa, dá tempo. E aí ele falou, não, então faz sua apostila. Aí eu, verdade. O mês de janeiro inteiro, eu estudei muito. Tipo, vários workshops na área dos cílios e tal, e live, isso e aquilo e tal, e workshop de outras áreas que falam sobre o Instagram, que falam sobre posicionamento, que falam sobre não sei o quê, e aí fui colocando e fui agregando na apostila. Quando foi no meio do mês de janeiro, eu já tinha a apostila mais ou menos já toda montada, só que assim, montada naquele nível, TCC no Word, sabe? Sim, aquela coisa Word. bem armador mesmo. E aí, quando eu fui conversar com a Luana, a gente conversando tudo, e aí ela falou assim, então, a Thaís estava com uma turminha fechada para ministrar curso. E o que você acha sobre? Acho ótimo. Acho maravilhoso, uma excelente oportunidade. Eu falei, olha aqui minha apostila. Eu já fiz tudo. Eu já tenho a apostila montada, tá tudo eu acho feito. Que eu fiz a segunda ou fiz a primeira turma? Eu não lembro. Eu acho que... Não sei se você foi a primeira ou a segunda. Você foi do... Eu fui a primeira que você fez sozinha, que você apresentou sozinha, o curso. Foi, então, a segunda turma. Não, a primeira que eu fiz sozinha, então você tem o certificado preto. Ou rosa já? Rosa. Ai, rosa. Você tem o mais bonitinho. Rosa, tem o seu desenho lá. Isso, a apostila rosinha, a apostila é maravilhosa, parabéns. Ai, que bom, não é? Porque eu falo, o pessoal que foi a primeira mesmo, eu falo, gente, desculpa, porque a apostila tá, tipo, Word, assim, sabe? Foi muito na pressa e, tipo, a Luana me jogou. Ela literalmente me empurrou, me jogou, assim. Vai. Só vai, você não falou que tava pronto? Então tá pronto. Toma. Gente, e foi assim uma coisa de louco, porque eu mostrei pra ela, então eu estava pronta pra subir no meu cavalo, quando o cavalo passou. E ela falou, nossa, mas é muito completa a sua apostila, muito boa, fala sobre vários outros assuntos, não só técnica, né? E aí eu falei, Ela falou, então ótimo, então vamos fazer assim, eu vou ministrar uma turma, depois você vai ministrando. Eu falei, tá bom. Só que isso, gata, eu achei que era no meio do ano, entende? E isso foi o quê? Meio de janeiro? Quando foi em fevereiro, ela já toma. E assim, ela ministrou, tal, então eu vi mais ou menos os macetes, como que era a comunicação e tal. E aí, certo dia, tava lá no estúdio e tal, fui olhar a agenda, tipo, no dia seguinte ia ser o curso. Aí eu olhei a agenda dela e falei, nossa, mas você vai fazer micro amanhã? Porque amanhã é o curso de cílios. Ela, mas quem vai dar o curso é você? Eu, como? Eu falei, Luana, não, pera, vamos com calma, gata. Pera aí, não, espera. Sério? Ela, sério? Eu falei, ela só falou que tem já a apostila, tem tudo pronto? Então pronto, você tem pronto. Eu, não, mulher, pelo amor de Deus, eu não sei nem como... Quem são as alunas e como... Então, assim, foi muito louco. Eu liguei pro meu marido, pelo amor de Deus, faz um certificado aí no Canva, assim. Aí ele fez o certificado. Seu marido foi levar o certificado, eu lembro. Gente, foi uma coisa, assim, de louco. Eu falei, vai, só vai. Já que é pra ir, então vai. Então, tipo, ela me jogou de um jeito, assim, que ela falou, vai, tem pronto, então vai.
Tipo, vai com o que você tem. Não precisa ser perfeito. Óbvio que a gente quer fazer sempre o melhor. Sim. E busca sempre o melhor. Mas... Antes feito que perfeito. Exatamente. É uma frase, assim, que eu deixo na minha cabeça, assim, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Porque, virginiana como sou, né, meu bem? Sou bem chata com algumas coisas. Então, a gente se cobra muito. Então, às vezes, você fica naquela vibe da cobrança e não faz. E paralisa. E não faz, não se movimenta, não exerce, não faz nada. Esperando a oportunidade perfeita. Enquanto isso vai passando 40 milhões de oportunidades, você tá lá sentado esperando a oportunidade perfeita. Então, nossa, ela foi um cavalo excepcional na minha vida. Então, eu devo muito a ela. Tipo, ela me fez enxergar algo que eu não enxergava, ver algo que eu não via. Então, às vezes, o pessoal fala assim, mas os cílios colar uns pelinhos, né? Eu falo, é difícil pegar esses pelinhos, gente. Vocês não imaginam. Isolamento. Abrir um fém, misericórdia. Isso, montar os fenzinhos lá. Mas, assim, é um leque de oportunidades. Então, existe campeonato, existe muitas coisas, workshops, tem palestras, tem muita coisa boa de cílios. E eu mesmo não sabia. Então, poder me conectar a essas pessoas e trazer novidade, trazer coisas... vivenciar o novo, sabe? Porque chega um momento na sua profissão que você... chega a uma estaca, um nível que, tipo, tá, beleza, e agora? Uhum. Vou fazer o que mais? E aí veio a Luana com esse Toma, tipo, só vai, gata. Vai, bicha, que ela fala, vai, bicha. E me jogou, assim, real, né? E aí, hoje, atendo lá também, bem menos, porque a Thaís voltou. E aí, eu falo pra Thaís, como que você consegue dar curso? Eu até postei esses dias, eu falei, o próximo curso vai dar eu e você. Você vai aprender, você vai se destravar pra poder fazer isso. Porque o conhecimento você tem. Então, Sim. Ninguém vai tirar de você. Então, no início, quando eu comecei a dar curso, e aquela coisa, né? As pessoas não vai achando que, beleza, a Tamires conseguiu e foi sempre 1000 maravilhas, né? Não, gente, a gente que empreende, a gente que é mulher, sabe que é difícil, né? As pessoas, não gostei, não quero. Mas quem é você pra dar curso? Mas, sabe? E eu falei, uma coisa que eu tive e tenho muito, assim, pra mim, na minha cabeça, não adianta você comunicar pessoas que não vão te apoiar, não vão estar com você, não vão te incentivar, não vão te ensinar. Então, sempre quando eu ia fazer alguma coisa, a única pessoa que eu comunicava era o meu esposo. Que era quem tava te apoiando. Exatamente. E até porque, embora as pessoas acham que não, mas a partir do momento que você casa, a sua família é seu esposo ou a sua esposa. Irmão, mãe, pai, primos, tias são parentes. Então, uma coisa que ele me ensinou e é muito real, vamos fechar nós dois aqui, sabe? Então, o que a gente tiver que passar vai ser nós dois aqui, nós dois vamos viver, e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum sentimento ruim, alguma crise de depressão, algum choro, algum grito, é eu e você aqui, ninguém lá fora precisa saber. Então, quando as pessoas foram vendo, já estava acontecendo. Porque eu não falava, tipo, eu falava às vezes pra minha mãe, mas minha mãe, ela é uma criança de 15 anos. Então, ela não entendia muito bem a proporção que era, né? Mas não parava pra falar pra ninguém, amigas, né? Ficar abrindo. Não, tipo, eu falo, vou concretizar, depois que eu concretizar, aí sim as pessoas vão ver os meus resultados. Porque não adianta eu falar, e as pessoas não verem o resultado. Como acontece muitas vezes. Então, são muitas pessoas que às vezes falam, eu faço isso, eu faço aquilo. E você olha assim, cadê o resultado da pessoa? Mas qual é o nível que ela tá? Quais são as mesas que ela tá sentando? Quais são as pessoas que ela tem conexão? Então, é muito louco isso. E aí eu falo, que nem, por exemplo, eu moro em comunidade.
Então, às vezes meu marido fala assim, meu, como que pode? O pessoal tem a cabecinha desse tamanho. Eu falo, tem. Porque é um mundo lá fora e as pessoas não enxergam. Não que morar em comunidade seja algo errado, mas você tentar melhorar. Você tentar ser uma pessoa melhor. Você tentar fazer mais daquilo que é solicitado, sabe? Então, Você as pessoas querem fazer também. o mínimo, sabe? O mínimo. E aí eu falo, gente, faz mais. Porque você fazendo mais, você tem resultados melhores. E aí as pessoas não enxergam isso. Então, que nem no Instagram, eu sou uma pessoa que eu sigo muita pouca gente. Se você olhar lá, 50 pessoas que eu sigo no meu perfil profissional e no pessoal umas 40, 50 também. Porque eu só sigo pessoas que vão me ensinar alguma coisa. Se elas não forem, que nem amigas minhas falam, nossa, você não me segue no Instagram. Mas, gata, você vai me ensinar alguma coisa? No que vai agregar, né? O que você vai agregar na minha vida? Nada, então... Não quero saber. É muito daquilo de águia voa com águia, leão anda com leão. Você tá rodeado das pessoas que vão te alavancar, isso, né? Nem que seja pela internet. Porque às vezes, no meu convívio dia a dia, eu não convivo com essas pessoas. Mas pela internet, a gente tem uma conexão. A forma de se conectar, de aprender com elas. A internet é tudo. Eu falo assim, gente, na minha época era péssimo. Eu tinha que ficar... a tarde inteira na biblioteca Monteiro Lobato com fome para tentar fazer um trabalho manuscrito pra escola. E tipo, Sim. Hoje a era da internet, essa galerinha aqui, de 20 e poucos, tá tudo celular. no celular. Eu falo, gente, às vezes o pessoal fala assim, mas como que faz tal coisa? Eu falo, pai Google, pai YouTube, ensina tudo que você quiser aprender. Então, assim, as pessoas não estão sabendo aproveitar isso. O que tem na mão, né? É muito conhecimento, infelizmente, desperdiçado, né? Porque vai no Google pra procurar coisas que não são relevantes, que não vão acrescentar. Não sei quem terminou com não sei quem casou, terminou o casamento, não sei quem... Gente, pelo amor de Deus, tem tanta coisa boa e as pessoas não aproveitam, a juventude não aproveita. Fica lá, não, vou ver não sei quem que rebola, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. E é por isso que tem esse canal, tá, gente? Vocês procurarem conteúdo que presta conteúdo que na internet. Presta. Eu falo, gente, podcasts, nossa, é tudo. Eu sou a viciada dos podcasts. Você nem maratonou Naturalizar, não, imagina, né? Não. Tamo lá, todos os episódios. E pra gente ir caminhando já pro finalzinho da nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o seu diferencial no seu trabalho? Bom, uma coisa que eu acho muito importante, e eu vejo que falta muito nos prestadores de serviço, é o comprometimento com o seu cliente. Eu mesmo passei por algumas situações péssimas, terríveis, que a pessoa simplesmente não responde, não dá um posicionamento. Eu vou te entregar tal serviço, eu vou te entregar um determinado produto, não entregou na data. Não te posiciona, né? Então eu tive esse impasse tanto no estúdio quanto no negócio do meu esposo com açaí. E, gente, vamos ter responsabilidades com o seu cliente. Então, assim, você ter um bom atendimento, você ser cordial com o seu cliente. O seu cliente é o seu chefe. Então, se ele não comprar de você, você vai à falência, você não consegue fazer. Então, assim, as pessoas estão fazendo muito... que nem esses dias mesmo eu falei no Instagram, e é verdade. Eu sigo algumas pessoas que elas falam... Não existe concorrência. Às vezes o pessoal fala assim, o cílios tá saturado, tá todo mundo fazendo cílios. Tá, mas todo mundo trata o cliente como você trata? Não. Todo mundo chega pro seu cliente chega no seu espaço, tem um ambiente legal, um ambiente confortável, ele é bem tratado, quando acontece eventualmente alguma coisa, você se posiciona, você fala, não, fulano, pode passar aqui no estúdio que eu dou uma olhadinha, sabe? Ou então, caiu tudo, meus cílios. Não, passa aqui que eu coloco de novo, entendeu? Eu tô aqui. Então, não é simplesmente, o cliente foi, me pagou, tchau, benção, vaza, não quero mais saber de você. Não! Então, assim, eu vejo muito isso defasado na questão dos prestadores de serviço. Eu mesmo, tô precisando fazer uma lembrancinha pro ano novo, pras clientes, e o cara até agora, eu mandei mensagem ontem de manhã, até agora o cara não responde.
Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá deixando dinheiro na mesa. Atende o seu cliente, tira a dúvida do seu cliente. Se ele mandou mensagem para você, tem um momento ali, deixa uma mensagem automática pro seu cliente saber. Não, agora ele tá ocupado, mas daqui a pouco ele vai me responder. Ou então, você pedindo já um orçamento e a pessoa demora uma semana para responder. Tipo, você não quer ganhar dinheiro, né, amigo? Você tá deixando dinheiro na mesa. Não existe. Se você faz o seu trabalho bem feito, que é o mínimo, né? Seu trabalho bem feito, você trata o seu cliente bem e você dá um respaldo para ele caso ocorra alguma coisa, não tem concorrência. O seu cliente, ele vai ser seu para sempre. Ele não vai te largar. Você pode ir para qualquer lugar. Não, eu vou ali porque ali eu sei que ela vai me dar um respaldo, que ela vai fazer, que ela vai entregar o que ela prometeu, que ela vai cumprir. Então, eu falo, gente, eu acho que às vezes as pessoas falam assim, mas é muito difícil porque tá todo mundo fazendo. Não. Pode estar todo mundo fazendo. Mas só que aí o cliente vai lá, faz uma vez, você não dá respaldo, ele não volta. Às vezes eu vejo algumas masters falando assim, eu não trabalho com manutenção. Querida, manutenção é o que vai pagar tuas contas todos os meses, porque eu tenho conta a cada 30 dias. Então, eu só vou fazer só a aplicação porque, manutenção não dá dinheiro. Dá sim, amiga. É aquele cliente que é seu cliente fiel. É aquele cliente que vai pagar suas contas. Então, não tem que menosprezar, porque, é manutenção. Não, ele é um cliente. Ele pode fazer manutenção durante 1 ano, 2 anos, mas todos os meses é ele que tá pagando a tua conta. Então, assim, eu falo, gente, qual é a questão, sabe? E aí eu fico revoltada. Gente, faz, pelo amor de Deus, o que você prometeu, cumpre prazo, né? E é coisa básica, é o mínimo. É ser responsável, né? É só isso. É só isso. E aí não existe concorrência. Porque enquanto você tá enrolando lá pra responder, eu já mandei mensagem pra 2, 3, fechei, a pessoa já tá fazendo, já tá me entregando e você ainda nem me respondeu. E aí você perde. Você perde. Aí depois fala, mas é porque tá saturado. Porque não tem cliente. Eu não tenho cliente. Mas por que você não tem cliente? O que você tem feito de diferente? Você tem fidelizado o seu cliente? Você tem dado um respaldo pra ele? Se não, óbvio que você não vai ter cliente. Aí você vai ter cliente só em dezembro. É igual o que o seu marido falou também, né? Tá bom, você quer dar curso. O que você fez pra dar curso? Qual foi? O que você tá fazendo? O que você tá mudando? Exatamente. O que você tá fazendo? Porque, assim, uma coisa é você fazer e se contentar com aquilo. Tipo, chegar a um nível e falar assim, tá bom pra mim. Mas você pode ir além. Você pode crescer. Você pode crescer. Então, assim, uma coisa que uma vez eu ouvi o Thiago Brunet falando e eu fico com isso na cabeça. Tipo, se Deus te mostrou, é que Ele quer te dar. Sabe? Então, às vezes, você tem um sonho, você tem um objetivo, você fala, mas eu não tenho capacidade ainda. Mas se Deus te mostrou, então, o que eu vou fazer para conseguir alcançar aquilo ali? Quais são as métricas? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me posicionar? Quais pessoas eu tenho que conhecer? O que eu tenho que fazer de forma estratégica para chegar até ali, no objetivo tal? Então, assim, tudo depende da gente. Então é que nem fala, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se você for ficar esperando aplausos, né, batidinha nas costas, você é maravilhosa, não vem. Não vem. Então, às vezes, não, mas eu queria tanto que minha família me apoiasse. Eu também queria, mas eu vi muita coisa negativa. Não vou fazer porque é feio. Você não faz direito. Você tá começando... Nossa, tá começando e já tá cobrando isso? Essa daí eu também ouvi. Essa eu também ouvi, mas tudo bem. Gente, como a gente escuta isso? Não é brincar. Gabra, você tá querendo colocar preço no meu trabalho? Gente, poxa, olha toda a trajetória, né? Exatamente. E pra gente encerrar, Tami, eu queria que você deixasse aqui uma frase, um pensamento seu pra levantar outras mulheres. Uma frase. É a frase que a gente já falou. Feito é melhor do que perfeito. Sabe? É aquela coisa de eu tenho que fazer algo. Então, não fica sentado esperando acontecer, cair do céu, vir um alien assim e mostrar as coisas pra você. É você criar a oportunidade de fazer acontecer. Então, assim, o que eu posso fazer hoje? Eu tô aqui parada, tô sem trabalhar, não consigo
não faz um curso. Ai, não tenho dinheiro para fazer um curso. Vai no YouTube, tem tutorial de tudo nessa vida. Ai, tem um tutorial. Vai fazendo ali nos seus parentes. Então, sobrancelha, por exemplo. Ensina a fazer mapeamento no YouTube. Ensina a fazer várias coisas. Então, vai indo ali aos pouquinhos. Junta um dinheirinho. Cobra, sei lá, um valor simbólico. Vai fazer um curso especialista. E aí, vai indo. E aí, conforme você vai fazendo, você vai criando a sua realidade. Então, se você for ficar esperando, ai, eu não tenho, não sei, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Então, muitas coisas pra gente mudar é só algo básico, é virar uma chavinha, tipo, eu posso, sabe? É que nem a minha cunhada também, ela tá fazendo curso de cabeleireira e ela trabalha numa empresa e ela fala, eu queria muito sair. Eu falo, tá, mas o que te impede de sair? Sai! Ai, mas eu tenho medo. Falei, medo do quê? Qual que é o pior cenário? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Você não ter cliente pra fazer cabelo. É isso? É o pior cenário? É, tá. Mas aí se você faz trança, sei lá, você cobra R$30 numa trança. Hoje tá um boom de trança. Então você pode ir lá num salão e falar assim, olha, eu posso trabalhar aqui tal dia, e aí eu te dou uma porcentagem no que eu fizer, você me divulga e a gente troca a divulgação? Tá, pode. Nisso você já fez o dinheiro que você ia ganhar trabalhando numa empresa que você não gosta, fazendo o que você não quer. Então, assim, o que você vai fazer? Imagina o pior cenário, tá? Dentro desse pior cenário, qual vai ser minha posição? Se isso de fato acontecer, o que eu posso fazer? Como eu vou lidar com isso? Ah, ok, não vou morrer, não vai ser o fim do mundo. Então, o não você já tem, gata. Vai atrás do sim. Então, faz acontecer. Porque não adianta você reclamar, porque eu sou vítima da sociedade e tal. Não. Se mexe, sabe? Levanta, tenta fazer alguma coisa, reage. E é isso que eu falo, assim, pro pessoal. Eu digo pra todo mundo, pras minhas clientes, digo pras minhas alunas, eu falo, gente, vai fazer acontecer. E aí, depois você vai colher os resultados, você vai colher os frutos. Pode demorar? Pode. Pode ser um degrauzinho de cada vez? Pode ser um degrauzinho de cada vez. E outra coisa que eu falo muito, não se comparar. Respeita o seu processo. Então, existe um processo. Então, para eu chegar aqui com a técnica do jeito que eu faço, com o olho todo preenchido, demorou 2 anos, 1 ano e meio para eu conseguir fazer um volume russo que eu olhasse e falasse, nossa, ficou bom. Que eu sou meio chata, E aí, nossa, ficou bom, sabe? Então, às vezes eu posto lá uma foto da mesma cliente, vai, em 2020 e 2021, pra você ver a diferença. Então, não desiste do seu processo. Não adianta eu estar aqui começando agora e olhar uma pessoa que tá há 2, 3 anos e falar, nossa, mas ela faz tão lindo e o meu é uma aranha aqui toda perdida. Não, gata, é um processo. Ela também esteve nesse processo. Ela também vivenciou isso. Só que ela não desistiu. A única diferença de você se você desistir. Então, é não desistir. É um processo, é dia após dia. É treino, é consistência, é tentar, é ir, é falhar, acertar. Então, já teve vezes que eu falhei também. De tipo, a cliente fazer e falar, caiu. E aí? Vem aqui que eu coloco de novo. Eu fiz e não gostei muito. Então, vem aqui que eu vou remover e faço de novo. Faço de um outro jeito. Utilizo um outro mapping. Uso um outro fio. Vai mudando. Não gostei dessa técnica. Faz outra. Então, é isso que você... E aos poucos você vai se moldando para que chegue à perfeição. Né? Então, é sempre isso. É feito melhor que perfeito. E bora fazer. E bora fazer. Tami, muito obrigada por doar o seu tempo, por vir aqui trazer conhecimento. Tenho certeza que muitas lestes vão assistir, pessoas que estão iniciando e vão se inspirar em você, sim, assim como eu me inspirei. Quando eu escolho fazer um curso, eu sempre pesquiso muito antes. Quem me conhece sabe, eu sou muito chato com isso. E quando eu conheci a Luana, foi uma indicação, né, que eu tive. E quando eu olhei os trabalhos e eu vi o que vocês fazem, eu falei, é aqui que eu quero aprender e eu quero fazer. E se hoje eu sou especialista no natural, a culpa é de vocês, tá?
Muito obrigada por vir Eu aqui. que agradeço. Quer dar um beijo pra alguém, pro seu Eu marido? quero. As redes sociais, Isso. do açaí também da Do praça. açaí da praça. Gente, olha, a história do açaí da praça foi uma loucura. E graças aos cílios, eu pude investir financeiramente, né? Nesse sonho do meu esposo. E quero mandar um beijo pra ele. Você é meu alicerce, você é meu suporte, você é tudo na minha vida, você é uma bênção. E é muito bom ter você, e você é meu tudo, gente. Esse homem é minha coluna. Ele que me mantém de pé. E é engraçado que ele acredita mais em mim do que eu mesma. Sim, bizarro. E aí, me sigam no Instagram, é Cílios da Tami, com 2 Is. E o negócio do meu esposo é Açaí da Praça, DR, né? E estamos ainda no início, ele tá engatinhando. Eu falo pra ele, você vai aprender essa questão do empreendedor, porque um dia a gente tá vendendo horrores, no outro dia não sai nada, ele fala, ai meu Deus, eu falo, relaxa que amanhã vai sair. E aí a gente vai vivendo nessa montanha russa que é muito gostosa, tá, gente? Não é ruim, não. É louco, mas é muito bom. É louco, mas é muito bom. E é isso, eu quero agradecer muito a você, agradecer a oportunidade, mandar um beijo pras minhas clientes lindas, que eu sei que elas vão assistir, pra minha mãe, pra minha família, todo mundo. E é isso, gente. Bora pra cima e vamos fazer acontecer, que é o que faz a gente ter resultados bons. Isso, com certeza. Muito obrigada, gratidão por você, viu, Tami? Muito obrigada. E agora eu quero falar com você que assistiu esse episódio do comecinho ao fim, principalmente você, mulher, que deseja iniciar uma nova área. Talvez a Tami possa te ajudar com isso. Converse com ela, entre nas redes sociais e vamos pra cima. Foguete não dá ré, eu gosto muito dessa frase, que foguete Sim. não dá ré, porque Isso se mesmo. você mira, se você trabalha e se você tem o foco no que você quer, você consegue. Se hoje o naturalizar existe, porque muitas mulheres e muita gente trabalhou nisso. E a gente continua trabalhando. E, inclusive, se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, é só conversar comigo. Nós temos todos os contatos aqui. Tem o link no YouTube também, que fala com o meu contato direto. Você vai conversar comigo. E eu vou te explicar como que funciona para você aparecer aqui e também patrocinar esse trabalho, tá bom? Obrigada, meninas, mulheres. Um beijo. Beijo.